Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos ver o longo vocabulário do longo capítulo 16. E que história, hein? Amor e ódio, a inocência de uma menina e a frustração de uma idosa. E um anjo para apaziguar. Mas eu vou falar mais sobre tudo isso durante a apresentação. Vamos lá? Começamos com a volta da esterilidade, que já vimos no capítulo 11:30, mas dessa vez eu quis acrescentar outros momentos que vão falar desse assunto mais tarde, para você ir se familiarizando desde já. A esterilidade da mãe de João Batista, em Lucas 1, versículo 7, da mãe de Samuel, em 1 Samuel 1, versículos 2, 5 e 11, e em Juízes 13:2 vem Sansão, o fortão, mas a mãe dele também era estéril. Para você ver como a esterilidade às vezes tinha seu propósito. Agora, uma história interessante sobre esterilidade é a que Jesus conta em Lucas 13, dos versículos 6 ao 9, sobre a figueira. Neste caso, qualquer um pode ser estéril. Dos versículos 1 ao 16, vamos dar nome a uma das servas que Abrão recebeu de presente do faraó no capítulo 12, 16, pelo favor de Sara. Agora veja a alegoria que Paulo cria em Gálatas 4, dos versículos 21 ao 31, sobre Sara e Agar, uma escrava, outra livre. E se você não viu o vídeo do vocabulário do capítulo 4, lá eu já falei sobre como o tema da sensualidade é tratado na Bíblia. Conhecer, entrar e estar de volta aqui nos versículos 2 e 4. Eu até perguntei qual é o pecado original no bate-papo do vocabulário do capítulo 3. E dei a minha interpretação de que é a desobediência do casal por comer a fruta da única árvore que Deus havia restringido. E aqui temos um típico caso de pedofilia, que é o nome dado hoje a uma situação como essa, não é? Se Abrão era um homem de mais de 80 anos e Agar ainda podia conceber, significa que ele era pelo menos 50 anos mais velho, não é? Por aí se vê como isso era comum na época, porque vai acontecer outras vezes, como em Números 31:18 e em 1 Reis 1, dos versículos 1 ao 4, Davi estava velho, por isso procuraram uma menina para aquecê-lo. De acordo com a história, ele não a conheceu, mas ela estava lá. E é assim, tradição que é tradição não se acaba de um dia para outro. Há poucos dias eu vi, aqui mesmo no YouTube, sobre um escravo reprodutor que teve mais de 200 filhos, aqui mesmo no Brasil, no interior de São Paulo. Outra coisa importante de se ver é como as mulheres não se importavam que os maridos fossem com outra, contanto que elas pudessem se apropriar das crianças. As irmãs Leia e Raquel foram campeãs nesse quesito. Está lá no capítulo 30. Será que foi daí que surgiu a ideia da tal da barriga de aluguel? Paternidade é um assunto polêmico na Bíblia. Compare Deuteronômio 25, dos versículos 5 ao 9, com Mateus 22, dos versículos 24 ao 32. Já no versículo 3, eu destaquei o número 10. Alguns números são frequentes na Bíblia, por isso a gente grava mais, como o número 3, 7 ou 40, porque muitas coisas importantes aconteceram nesse período de tempo. Mas o número 10 tem sido negligenciado, então eu achei legal mostrar como o 10 também é referência. Aqui já havia 10 anos que Abrão habitava em Canaã,
quando teve seu primeiro filho. Deus não encontrou 10 homens justos em Sodoma, no capítulo 18, 32. Jacó vai ter seu salário mudado 10 vezes, no capítulo 31, versículos 7 e 41. E eu acho que foi reduzido essas 10 vezes. Esse Jacó será neto de Abrão, através de Isaque, o filho prometido. Todo mundo já ouviu falar de Gideão, vencendo a guerra com 300 homens, mas será que alguém contou como foi que de 32 mil ele chegou aos 300? É só ler o capítulo 7 de Juízes para ficar sabendo. Em Números 14, 22, Deus está reclamando com Moisés como por 10 vezes o povo o tentou e foi desobediente. Tudo isso sem contar as 10 pragas que Deus mandou lá no Êxodo e as 10 tribos que Deus tirou de Salomão para dar a Jeroboão em 1 Reis 11, versículos 31 e 35. E então, o 10 é ou não é importante? Até no futebol não é diferenciado? Quanto ao fato de conceber, dos versículos 4, 5 e 11, já tivemos contato no capítulo 3, 16, sobre Eva e as dores do parto. Agora veja as concepções que eu adiantei do Novo Testamento. Repare como Maria teve uma reação diferente de sua prima Isabel. Na minha infância, eu vi senhoras com vergonha por estarem grávidas depois de uma certa idade. A seguir, desprezar, que é como Sara se sentiu quando viu que Agar concebera, desprezada. Aqui diz que Agar foi quem desprezou Sara, mas eu entendo que foi simplesmente uma reação de adolescente que Sara estranhou pela diferença de idade. O que você acha? Olha aí outros lugares que a palavra desprezar vai ser usada. Em Ezequiel, Deus está super triste com o desprezo de Jerusalém. E voltamos a focar nos olhos, como no capítulo 6, 8. Normalmente vem como achar graça aos olhos, mas aqui não. Depois disso, vem o agravo e seus derivados, no versículo 5. A primeira ressurreição da Bíblia é feita por Elias, no capítulo 17 de 1 Reis, após a enfermidade do garoto ter se agravado. Tem mais agravo, mas um bem interessante está em Juízes 20, 34, quando os filhos de Jacó estão em guerra entre eles mesmos. E esta palavrinha regaço é bem antiga, né? Também está no capítulo 17 de 1 Reis, na história de Elias. Agora, menosprezar, eu só vi aqui. Tem o mesmo significado que desprezar, e ambas são amplamente usadas nos dias atuais. Ainda no versículo 5, essa mesma frase será repetida em Êxodo 5, 21. O Senhor julgue entre mim e ti. Seguindo para o versículo 6, temos a palavra afligir, que já estava no capítulo 15, 13, mas lá eu preferi dar um toque sobre o português e suas dificuldades. Olha quantos momentos de aflição na Bíblia. Dê uma atenção especial ao capítulo 24 de Mateus, que é onde Jesus está avisando sobre o princípio das dores. Veja bem todas as dicas que ele deu e diga se não está acontecendo tudo de uma vez agora. Vigiai. Depois vem os repetecos. Fugir, desde o capítulo 3, 8 e a face, desde o capítulo 1.
Já percebeu como os significados são outros? Bom, dos versículos 7 ao 13, vamos falar do anjo do Senhor? Ou seria o próprio Senhor? Consulte alguns desses outros livros e veja se não fica a dúvida: é o anjo ou é o próprio Senhor? Mais um repeteco que já vimos no capítulo 7, versículo 11, quando se romperam todas as fontes do grande abismo no dilúvio. Porém, depois disso, concluímos que as fontes de água são os poços. Você já conhece a fonte de água viva de João, capítulo 4? Depois das fontes, o deserto, no mesmo versículo 7. E olha quantas histórias importantes aconteceram em alguns deles. Por exemplo, no deserto do Sinai, sendo que aí foi que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Deus mandou o maná no deserto de Sim. As serpentes ardentes vieram no deserto e no deserto Jesus multiplicou os pães e peixes. No capítulo 25, 18, vamos ver que os descendentes de Ismael, que está para nascer agora, vão habitar pelos lados de Sur, na redondeza em que o anjo do Senhor encontrou Agar. E a pergunta angelical do versículo 8 é feita por Deus ao diabinho no livro de Jó. E ele tinha ido rodear a terra e passear por ela. Pedro já disse na primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso, cuidado! E chegamos a uma palavra complexa, no versículo 9, humilhar. Tem muita humilhação na Bíblia, mas algumas pessoas não sabem a diferença entre se humilhar para Deus e querer ver o seu próximo humilhado. Nos versículos 11 e 15, eu destaquei: chamarás o seu nome. Várias vezes o nome será dado por Deus e no nosso tempo tem uma ciência chamada numerologia. A numerologia diz que os pais são divinamente inspirados ao darem nome aos filhos. Você concorda? Eu só sei que os nomes têm significado, especialmente estes que vêm na Bíblia. Ismael, por exemplo, significa Deus ouve, de acordo com o dicionário da Bíblia do Rei Jaime. E por falar nele, olha ele aí. Não se fala muito nele na Bíblia, mas ele é o pai das tribos árabes. Isto fica bem claro em Ezequiel 27, 21. E os ismaelitas são o povo que vai comprar José dos irmãos dele e vendê-lo no Egito. Conforme o combinado no versículo 10, a semente de Ismael foi multiplicada sobremaneira e não será contada, por numerosa que será. Os muçulmanos que o digam. Outra vez eu destaquei por quanto, que já vimos no capítulo 3, versículo 17, e eu disse que vai estar muito presente na Bíblia e que é assim que a gente começa a perguntar o porquê das coisas. Neste caso, a justificativa é pelo nome dado a Ismael. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Não foi isso que ele disse a Agar? Então está justificada a explicação do dicionário da Bíblia do Rei Jaime, né? Deus ouve. Depois, no versículo 13, eu anotei, chamou o nome do Senhor, que eu já adiantei no capítulo 14 e 18, sobre as 1000 maneiras que dão origem aos inúmeros nomes de Deus. Aqui é o Deus que me vê, ou Deus da vista. E no versículo 14, se justifica o nome dado ao poço Laai Roi. Em que língua estará este nome?
A tudo é dado um nome na Bíblia, mas eu vou tratar desse assunto mais adiante. Por enquanto, vá gravando que o filho que Abraão vai ter com Sara, o filho prometido, Isaque, vai habitar por aí, no capítulo 25, 11. E este poço é naquele lugar da guerra do capítulo 14, 7, que veio com o nome de En-Mispate, lembra? Agora é só Cádiz. Em Números 20, versículo 1, Miriam, a irmã de Moisés, morre e é sepultada aí. E se ler com atenção, está no deserto de Zim, que eu já falei nos desertos do versículo 7. Aí o povo vai resmungar contra Moisés e Arão por causa da falta de água, e os dois vão ficar marcados por Deus pela sua reação. Acho que vem daí o dito popular: os justos pagam pelos pecadores. Aliás, na verdade, tem uma pequena confusão entre o Êxodo 17, versículos 6 e 7, e Números, capítulo 27, versículo 14, sobre a localização que o povo resmungou e o Moisés tirou água da pedra. Eu vou pedir a ajuda dos universitários para desvendar este mistério. Ai, brincadeiras à parte, hoje era esse o vocabulário. Por enquanto, a sua Bíblia sem maquiagem vai se despedindo, deixando você com essas perguntas aí em aberto. Veja se você dá um palpite, coloque ali nos comentários a sua interpretação de cada uma dessas coisas. Nós logo voltamos para ler o capítulo 17. Sua Bíblia sem maquiagem se despede. Até já!